pouquinho com a doutora Érica. Ela vai explicar sobre os tratamentos de enzima botulítica, né? Se eu falar errado. Toxina botulínica. Toxina botulínica, ok? Mais conhecido, né, tem uma marca bem conhecida que é o famoso Botox. Érica, primeiro fala um pouquinho da tua experiência profissional. Você é dentista, né? Sim, eu sou cirurgiã dentista formada há 15 anos e especialista em implantodontia. Eu agora estou morando nos Estados Unidos e estou atuando só na área de Medical Aesthetics, mas eu continuo com a minha clínica no Brasil e continuo atuando como dentista lá também. Então, me fala sobre os tipos de tratamento que tem. Eu sei que eu fiz, né, tratamento para bruxismo, que está sendo assim ótimo, faz pouco tempo, mas foi recomendado pelo meu dentista. Se você pudesse falar um pouquinho desse tratamento, que é terapêutico, e um pouquinho do tratamento para beleza. Sim, claro. A toxina botulínica, ela auxilia no tratamento de bruxismo e briquismo, que é o ranger dos dentes e o apertamento dos dentes. E ela atua como um relaxante muscular, vamos falar assim, onde é aplicado, relaxa a musculatura, para que, se você estiver usando uma placa miorelaxante, fazendo outros tratamentos também, geralmente... E diminui a tensão muscular. Então é como se fosse que nem quando a gente vai na academia para hipertrofia muscular. Você exercita mais o músculo e nisso o músculo cresce. Então quando você tem uma hiperatividade muscular da mastigação, você está exercitando esses músculos demais. Então a gente precisa relaxar essa musculatura para conseguir melhora no tratamento do bruxismo e do briquismo. Mas não é só esse tratamento, é um conjunto de tratamentos. Sim, na maioria dos casos ele não atua sozinho. Às vezes precisa de uma placa miorelaxante, precisa de medicamento também. Então, assim, é um começo, digamos assim. É um começo. A gente relaxa a musculatura para diminuir essa tensão muscular. Consequentemente, ele tá protegendo os dentes porque você não tá conseguindo mastigar com tanta força. Porque o que acontece geralmente é o noturno, né? A gente não tem essa consciência de que tá apertando muito forte os dentes. Tem gente que faz isso até durante o dia, mas a maioria é noturna e totalmente inconsciente. Então a gente consegue uma melhora. E em auxílio com o tratamento com placa miorelaxante, com outros tratamentos também, a gente tem um resultado muito bom. Além disso, também melhora a dor de cabeça. Sim, por causa da tensão muscular. Mas, por exemplo, a pessoa não tem o bruxismo, mas ela sofre de enxaqueca. Só enxaqueca também você faz o tratamento? Pode ser feito também para migrânia, aí são aplicações um pouco diferentes, mas a toxina botulínica também pode ser usada no tratamento de enxaqueca, de migrânia e também na estética, né? Para as rugas, para as linhas de expressão, é usado já há bastante tempo. Para blefaroespasmo também, a pessoa quando pisca bastante, o músculo fica pulando. Então, assim, a toxina botulínica, ela abrange vários tratamentos. E a gente gosta de falar que é um tratamento até mesmo na estética. Porque se você faz uma vez e não volta, não tem aquela consistência no tratamento, você não tem melhores resultados, né? Você tá maquiando ali, mas tem que continuar fazendo. Falando de estética, quando que se pode iniciar um tratamento? Há uma determinada idade para fazer isso? É muito cedo? É muito tarde? Quando que você recomenda? A toxina botulínica ela é mais preventiva, então quanto antes melhor. Então quando a gente sorri, aparecem as linhas, né, quando tem a testa bem marcadinha, já é o momento de começar. Às vezes isso é com 22, 23 anos, às vezes isso é com 30. Então depende muito de pessoa para pessoa, mas o ideal é começar mais antes de qualquer outro tratamento estético, na verdade, mais invasivo. Então, tem gente que pensa assim, eu tenho 60 e poucos anos, eu nunca fiz, eu quero começar a fazer agora. Ok, vai ter bons resultados, mas talvez não tão bom quanto se tivesse começado antes. E aí você tem mais, você consegue visualizar melhor essa diferença, né? Claro que tudo que é demais não é bom. Às vezes você vê algumas pessoas que começam a ficar viciadas. Quando que você fala, não, já tá ficando muito, ou você não chega a falar isso para os pacientes? Chego sim, mas não com a toxina, mas com outros procedimentos. Porque com a toxina eu vou te falar que ele é o mais suave de tudo. É o mais assim, quanto menos você faz, às vezes fica mais artificial do que fazer um full face, por exemplo. Então às vezes tem gente que gosta de fazer por área. Eu quero fazer só aqui porque é mais marcado no 11, né, que aparece aqui. E aí acaba que aqui enruga mais e todo mundo nota que essa pessoa fez Botox, né? Quando você equilibra, harmoniza essa face com a toxina, não se nota tanto.
Então eu faço desde os meus 23 anos, por exemplo. Então assim, não se nota tanto do que a pessoa que faz só algumas áreas, aquela área não tem movimentação nenhuma, e aí tem outras áreas que tá enrugando bastante. Aí eu acho que é assim que fica mais artificial. Mas com certeza tem outros procedimentos que eu tenho que falar, não, peraí, vamos parar. E também, o que muitos profissionais não avisam os pacientes é que você não pode fazer isso todo mês. Né? Tem que ter um tempo de descanso para o seu organismo também não criar anticorpos contra essa toxina, para ela realmente ser terapêutica. Então tem que ser respeitada em uma janelinha aí de uns 3 meses para fazer uma reaplicação. Ah, certo. E além desse tipo de tratamento, me fala mais sobre o que você oferece aqui no spa. Ok, aqui a gente tem para rejuvenescimento, tanto corporal quanto facial. Tem botox, a gente trabalha com os dermal fillers, né, que são os preenchedores com ácido hialurônico, Sculptra para indução de colágeno. Hoje a maioria das pessoas, elas procuram o quê? Elas procuram algo mais natural, elas não querem aquilo mais invasivo, com a aparência de que tá com o rosto mais preenchido ou diferente, né? Elas não querem diferente, elas querem naturalidade. E é assim a nossa filosofia de tratamento. É só recuperar aqueles anozinhos perdidos que a gente, né, às vezes quer de volta, né? Parecer um pouco mais jovem, mas não transformar a pessoa. Né? O intuito não é a transformação. É claro que a gente pode aumentar um pouquinho o lábio, às vezes a pessoa sempre teve o lábio fino, e quer um pouquinho de projeção, a gente consegue fazer, mas sempre tudo assim, mais pro lado natural e não aquele rosto plastificado, né? Digamos assim. É isso que a gente, essa nossa filosofia de tratamento. A gente também vai começar com IV Therapy agora para tratar emagrecimento, às vezes a pessoa que tem um pouquinho de esquecimento, também tem algumas vitaminas que a gente utiliza para melhora de foco, né? Melhora de perda de peso. Pessoas com deficiência de nutrientes, a gente também consegue recuperar isso daí com o IV Therapy. Isso é um dos tratamentos novos nosso. A gente tem nossa linha própria de dermocosméticos e também a gente tem algumas máquinas que trabalham também na indução de colágeno, não são só os injetáveis. E o contorno de corpo, né, pra perder celulite, melhorar, tonificar a musculatura e também melhorar a questão da flacidez de pele, que é isso que as pessoas hoje buscam mais, né? A indução de colágeno para ter uma pele mais firme, também a tonificação muscular, para ter o músculo também mais firme e tudo mais natural, nada com exagero. Voltando à toxina botulínica, botulínica terapêutica, ela não altera o rosto, ela é diferente. Pode ser usado para afinar o rosto também, mas aí é feito de uma forma diferente. Há doses diferentes também, mas o intuito quando a gente faz para TMJ, que é para bruxismo e briquismo, não é para mudar nada no rosto. Então, esteticamente falando, não tem diferença. Não há diferença? Não. E quando que você recomenda fazer? De quanto em quanto tempo? Depende muito. Se a pessoa não está fazendo nenhum tratamento em auxílio, né, com dentista, com placa mio-relaxante, não está tomando nenhuma medicação, eu aconselho fazer a cada 4 meses. Se tiver tudo certinho, você vai notar quando é preciso, geralmente uma vez no ano ou às vezes só uma vez só e a pessoa não precisa mais. Porque não é como a estética, que a gente, né, nota, a toxina ela tem um tempo de duração, que é de 3 a 4 meses. Depois ela some do nosso organismo. E na estética, volta as linhas de expressão, volta as marcas, mas quando é para relaxamento da musculatura, da mastigação, se você não tem uma hiperatividade mais, ela não vai voltar a ficar do jeito que estava antes. Então, essa musculatura vai agir normal, que é o recomendado quando tem tratamentos em auxílio. Então, algumas pessoas, quando está trabalhando certinho, com todos os tratamentos, com todos os profissionais necessários, não precisa ficar refazendo a aplicação. E é um tratamento caro? Não é. Não é caro. Não é caro. Aqui na clínica a gente cobra... Posso falar de preço? Pode. Aqui na clínica a gente cobra $13 por unidade.
E em média é 100 unidades para fazer. Nós vamos falar agora um pouquinho com o Dr. Fernando, ele é médico, ele vai falar um pouquinho da formação profissional dele. Sim, então eu era farmacêutico, fiz o curso de farmácia, foi a minha primeira graduação. Eu fiz mestrado, fui pro lado do doutorado, dei aula na Universidade Federal de Goiás, era pesquisador de lá. Depois fui fazer medicina, fui pesquisador da Universidade Federal de Alfenas também. Algumas pesquisas na Unifenas, na faculdade que eu graduei em medicina. Eu fui fazer residência em clínica, fiz uma pós-graduação em dermatologia e estética e depois resolvi mudar para os Estados Unidos. E quando que você e a Érica casaram profissionalmente? Olha, foi em 2017, porque aí a gente montou ela já tinha um consultório e eu fui atender também no consultório dela e a gente começou a fazer a harmonização, né, facial, e desde então a gente não parou mais. Aí já vai para o que, 5, 6 anos, né? E de onde surgiu a ideia de criar seus próprios produtos? Devido à minha formação farmacêutica, né, a gente começou a comercializar esse produto no Brasil ainda. A gente tinha uma indústria farmacêutica que produzia esses produtos. Por causa da minha formação farmacêutica, eu acabei desenvolvendo algumas formulações e com o passar dos anos, essa formulação manteve-se a base e foi melhorando algumas outras coisas, pela própria opinião da indústria farmacêutica no Brasil, e a gente chegou no produto que nós temos hoje aqui. A dificuldade de trazer esse produto do Brasil para os Estados Unidos é que o preço final para o consumidor ele ia ficar um pouco expensive. Então a gente conseguiu, depois de 3 anos, uma indústria farmacêutica aqui nos Estados Unidos que produzisse o nosso produto na mesma forma, mesmo padrão que era comercializado no Brasil. E eles fizeram testes aqui, demorou mais ou menos 3 anos, né? Eles fizeram testes, teve a aprovação do FDA, então os nossos produtos hoje todos são FDA approved, né? E alguns testes foram realizados, né? Testes in vitro e tudo mais, e testes clínicos também, né? No qual a gente tem vários acompanhamentos, né? Das pessoas que utilizaram o produto, e para ter um produto também seguro, né? E de boa qualidade. Por que pensamos nos produtos? Porque a maioria das pessoas pensam que somente vindo no office, fazendo o procedimento estético, está resolvido 100% dos seus problemas. Na verdade, aqui resolve 30%, 40%, porque o resto do complemento do tratamento é aquele que é feito em casa, que é alimentação, atividade física e os produtos de skincare. Então, não basta somente vir numa clínica de estética, num office médico, para essa finalidade, e achar que fazendo o tratamento ali, só parou ali o tratamento. Na verdade, o tratamento ele continua em casa. E o intuito dos produtos é esse, é que a pessoa continua um tratamento também em casa. Tanto que a gente só foi descobrir que aqui nos Estados Unidos há a diferenciação entre produtos skincare grau médico e não grau médico, porque no Brasil todos são grau médico, então não tem essa diferenciação no Brasil. E os nossos produtos aqui são todos grau médico. Então, tanto que nós temos também um dermatologista aqui, que ele assina pelos nossos produtos, né, para ele ter a chancela do FDA como grau médico. Você teve que mudar a fórmula deles por causa do clima? Sim, algumas formulações teve que se adequar. Por exemplo, gluten free, parabenos free. Então essa teve que fazer uma readequação, né? Porque o mercado hoje ele exige essas tendências, né? Então a gente, com a orientação e supervisão da indústria farmacêutica aqui, nos orientou
a fazer uma adequação para o uso aqui nos Estados Unidos e também referente ao clima, né? Porque no Brasil é um clima tropical e aqui é um clima mais frio, então acaba que isso atrapalha na estabilidade da formulação. Mas, por exemplo, eu uso um produto, mas não deu certo na minha pele. Eu venho e falo, Fernando, isso causou isso. Você muda, você ouve? Sim, a gente está sempre... isso na farmácia, chama de farmacovigilância. Farmacovigilância. Isso, eu não sei como que é esse termo aqui nos Estados Unidos, mas essa contínua, a gente nunca deixa de estar fazendo essa avaliação para a melhoria, né, do produto. Quando isso acontece e o problema não é na formulação, que 99,9% das vezes não é da formulação, é sim o tipo de pele, a gente tem outros produtos para aquele mesmo tipo de tratamento, mas para peles diferentes. Embora a gente tente a deixar o produto para que todos os tipos de pele pode usar. Porque isso dá maior segurança para o paciente, porque às vezes o produto é mais para um tipo de pele branca e quando um tipo de pele mais escuro utiliza o produto, isso pode estar não se adaptando bem àquela pele, então pode estar trazendo algum transtorno para quem está utilizando. Então a gente sempre tende a deixar mais ou menos no meio termo, né? Para que todos os tipos de peles possam se beneficiar do uso do produto. E qual que é o seu campeão de vendas? Que é seu carro-chefe? Anti-aging. O anti-idade, ele é o que mais tem saída, que as pessoas mais procuram. É um produto assim que quem usa não fica sem. E isso é gratificante pra gente, né? Porque o intuito é sempre fornecer o que há de melhor para o cliente. E quando o cliente chega até nós e fala, olha, não fico mais sem o teu produto, isso é gratificante. Última pergunta. Como médico, se eu vier aqui, você vai dar total assistência, por exemplo, na parte física, se eu passar mal, vocês têm ou não tem essa possibilidade da pessoa passar mal? A possibilidade de passar mal, você fala de uma reação, por exemplo, de uma alergia, Sim. Né? Sim, a gente dá toda a assistência, inclusive o nosso office, ele está preparado, né? Inclusive até para dar o primeiro atendimento, caso isso ocorra. Que a probabilidade disso acontecer ela é baixa, mas existe. E caso existindo essa complicação, a gente está apto a resolver. Então a gente indica o produto, trata o paciente e caso tenha alguma reação adversa, a gente está apto a resolver da melhor forma possível para o paciente, para o cliente. Fantástico.